Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. Hoje, na semana do Dia das Mães, nós vamos falar sobre a função mãe. Os desafios que permeiam essa função para nós mulheres e que, por vezes, nos fazem ter a sensação, o sentimento de culpa, de incompletude, de parecer que não fazemos o suficiente. E hoje, então, eu estou aqui com a Alessandra, que também é mãe, para nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, Alessandra, muito obrigada por estar topando participar desse desafio aí do bate-papo de mulher. Eu gostaria que tu te apresentasse rapidinho aí para a gente começar a nossa conversa, o nosso papo de mulher dessa semana. Boa tarde, eu me chamo Alessandra, tenho 32 anos, tenho uma filha, uma menina de 7 anos. Sou assistente social e trabalho então com diversas mulheres. Então, Alessandra, eu acho que a proposta de eu te convidar foi exatamente por isso, porque nós vamos hoje, nessa conversa, além de falarmos sobre as nossas dificuldades, os nossos êxitos na função mãe, porque acima de mães, nós somos mulheres e temos também limitações. Nós já temos uma experiência com o trabalho com mulheres, cada uma com uma história, cada uma com as suas dificuldades, cada uma com sonhos, com desejos, cada uma tentando dar o melhor de si na sua função mãe. Por vezes a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente tinha em mente fazer, mas com certeza cada uma faz o melhor que pode no momento, com as condições que tem. E aí, Alessandra, essa conversa começa da seguinte forma. Quem é hoje a tua família em si, constituída em casa? Bom, hoje eu moro com a minha filha, né? Sou separada, já vai para um período aí de 5 anos, e mora eu e minha filha, tá? Ser mulher, mãe, hoje em dia é muito desafiador, né? Porque a mulher, né, historicamente, ela ficou muito na parte do cuidado dos filhos, do cuidado da casa. E com o passar dos anos, isso evoluiu muito. A mulher buscou sua independência. A mulher, na atualidade, assume vários papéis. Ela é mãe, ela é mulher, ela é filha, ela é neta, é trabalhadora, é estudante, é namorada, é esposa. E o quão desafiador é para você, mulher, para nós mulheres, este papel. Então, com com essas várias responsabilidades, a gente sente muita culpa, muitas vezes, em relação ao papel de mãe. Eu, por exemplo, conto muito com a ajuda da minha mãe, que mora próxima à minha casa e consegue, na rotina diária da minha filha, consegue auxiliar. Em função do meu trabalho, 40 horas, né? Trabalho todos os dias, né? De segunda a sexta. E o tempo que eu tenho para ficar com a minha filha, geralmente é mais nos finais de semana. É importante a gente pensar na questão da qualidade do tempo com os filhos, né? Eu trabalho o dia inteiro fora, mas no período que eu consigo ficar com a minha filha, eu tento desenvolver algumas atividades que com certeza vão fazer a diferença na vida dela. Sim. E isso é uma realidade de grande parte de nós mulheres hoje, o trabalhar fora, essa busca, não só por independência financeira, mas que nem tu trouxe esse contexto, se a gente for olhar na história, as mulheres antigamente ficavam no cuidado da casa, dos filhos, e o homem ia para a caça para o trabalho trazer a renda, né? E aí, com o passar, aí teve a questão das guerras, que os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que buscar, então, o sustento também da casa, mas não deixaram de lado essa nossa função de mãe, de dona de casa e tantas outras coisas. Aí vem a época da industrialização também, né? E com isso, aquela questão da falta de mão de obra, a mulher também entrou também para complementar a renda.
Só que a gente só acumulou funções, a gente não deixou coisas de lado. E eu acho, não sei se tu concorda, mas claro que homens não deixam a função pai. Mas, por exemplo, se hoje a mulher vai trabalhar fora, uma mulher que é mãe trabalha fora, uma das primeiras perguntas que o círculo de amizade, a sociedade faz, com quem seu filho vai ficar? E alguém faz essa pergunta para o homem, é difícil, né? Alguém fazer essa pergunta para o homem, quando ele vai procurar emprego, ele vai trabalhar. Alguém diz assim, com quem fica teu filho? Então, há essa cobrança da própria sociedade sobre essa função mãe. E eu, não sei se tu, mas eu, por vezes, principalmente quando a minha filha também sou mãe de uma filha, de uma menina, já adolescente hoje, e eu, por vezes, senti muita culpa em ter que deixar ela contar com uma rede de apoio para ir em busca do sustento também. E essa é a realidade, eu acho que de grande parte da sociedade, das mulheres que trabalham, tanto de formalmente ou informalmente, mas estão em busca de uma renda, ou para complementar a renda familiar, ou para dar o sustento para casa, né? E aí, nessa tua experiência profissional, tu já encontrou aí em termos de mulheres, de experiências de vida, em relação a todo esse contexto? Porque, na verdade, todas as instituições, todos os equipamentos presentes na nossa sociedade, seja escola, enfim, todos já têm aquele hábito, vou chamar a mãe na escola, por exemplo. Né? Então, isso é cultural, é algo que ainda tem que ser trabalhado sobre a função de ambos responsáveis pela criança. Né? A gente, enquanto profissional assistente social, já estou formada há quase 10 anos, sempre trabalhando na política de assistência social. A gente se depara com famílias das mais diversas formas, seja ela composta por pai e mãe, somente a mãe e a criança, somente o pai e a criança, a avó e a criança, família substituta, né? Família extensa, onde é composta pela família do pai, pela família da mãe, né? Do padrasto, da madrasta. Então, é uma diversidade de tipos de família. E sempre, né, a gente percebe nos equipamentos a questão da responsabilidade da mãe. Sempre acaba recaindo para a mãe, né? E essa mãe, que é mulher também, que precisa também ser cuidada, né? Ela não tem essa responsabilidade dela cuidar de todos, ela também precisa ser cuidada, né? E muitas das vezes não enxergam, né? Não percebem em função de vivermos talvez em uma sociedade. Ainda é um patriarcado muito forte, né? Essa questão do patriarcado. É uma sociedade, principalmente quando a gente fala na questão do trabalho, pensada para o homem. E outra coisa, o universo do trabalho, a mulher teve que se inserir nessa história aí do mercado de trabalho, mas não se tem um olhar mais específico, não sei se é essa palavra, eu acho, para a questão da mãe. Quantas vezes ela precisa sair do trabalho porque o filho está doente, porque aconteceu alguma situação na escola e tem que ir. É sempre, né, a mãe que fica nessa função. E o que acaba acontecendo? Por vezes a mãe perde o emprego por ela, e então essa questão não existe essa equidade ainda. Isso. A própria licença maternidade, né, Carla? Ela é de 4 meses ou 6 meses para as mães e alguns dias para os pais, né? Tem países que já têm algumas modificações nas legislações trabalhistas em relação a isso, para que de fato tenha essa equidade, essa responsabilidade mútua, né, dos pais, dos responsáveis em relação à criança. Acho que isso é um tema que deve ser trabalhado, né? Acho que temos muito a evoluir ainda, né? E a mulher, ela não pode jamais esquecer que ela é mulher antes de qualquer coisa, né? Acho que nesse Dia das Mães é importante essa reflexão, né? Do quão importante é o papel
da mãe, da mulher na vida das crianças. É a partir dessa vivência, né, que os filhos vão levar para o resto da vida, né, sem jamais esquecer dessa função, mas também você, mulher, lembrar do seu papel, da sua importância na sociedade, né, das suas lutas. Não é à toa que temos direitos hoje, né? Teve uma avó, uma bisavó que lutou para esses direitos, inclusive direito à aposentadoria, por exemplo, né? Teve uma luta. Não vamos esquecer da questão da luta da pílula anticoncepcional, que é uma conquista. A mulher, sim, ela tem o direito de escolha em relação ao seu corpo. Acho que isso é bem importante, a gente pensar na questão da mulher. E quando a gente traz para a nossa realidade, que nem tu falaste antes, tu tem uma rede de apoio que é a tua mãe. Mas quantas mulheres não têm isso e acabam tendo que, por vezes, ficar em casa e dependem, às vezes, de pouca renda, de alguns bicos. Hoje, claro, está um pouquinho mais facilitado quando a gente pensa assim, no trabalho remoto. Algumas profissões ainda tu consegue. Mas sem uma rede de apoio para a mulher, se torna quase que inviável essa questão do trabalhar fora. E como a gente fica sobrecarregada? Eu digo isso por experiência própria. Eu não sei o que tu, enquanto mãe, como é que tu te sentiu muitas vezes, mesmo talvez com a rede de apoio, essa questão do trabalho, ainda ter os filhos. E aqui, só para deixar, eu acho que claro, a gente não vem com julgamentos, a gente não está dizendo o que é certo e o que é errado. A gente está trazendo as nossas vivências, a nossa experiência enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto profissionais também que já trabalhamos com esse universo feminino, com mães. E isso é importante, esse momento, na verdade, para reflexão, para a gente refletir. Que nem a Alessandra comentou tu falaste, né, da pílula anticoncepcional. Existem religiões que isso não é uma coisa muito bem clareada, e a gente respeita isso, vai da crença de cada pessoa. Mas também hoje, se nós formos olhar, a mulher acabou adquirindo esse direito da pílula de decidir não ter filhos, até porque ela está em busca de outras coisas. E vai de cada pessoa, certo ou errado, a concepção, né, da ideia é de cada uma, né, porque nós somos únicas. Eu penso de uma forma, tu pensa de outra forma, né? Mas é isso, a gente entender que existem essas possibilidades. Porque ninguém de nós nasce sabendo ser mãe. A gente vai aprendendo a cada dia. E como é que foi um pouquinho essa tua experiência? Só para a gente entender um pouquinho, né? Porque nós estamos aí nesse papo. Foi bem planejado a gravidez, uma coisa bem planejada? Ou aconteceu como acontece? A minha gravidez não estava bem, não era planejada para aquele momento. Ela era uma gravidez planejada, mas um pouco mais à frente. Mas aconteceu e foi tudo bem. Mas para ti, foi bem planejado? Isso, tu conseguiu se organizar com isso? Sim, foi bem planejada. E após, então, o nascimento da minha filha, que teve, então, a separação, né, dos pais. E em função disso, também, eu sempre contei com uma rede de apoio. Seja minha mãe, que é a avó materna, seja a avó paterna também, que teve, né, que a família, então, ela sempre esteve presente e sempre me ajudou muito. Então, hoje, eu não consigo imaginar ser mãe sem essa rede de apoio. É importante a gente pensar e agradecer por ter essa rede de apoio que hoje é fundamental nas necessidades básicas de cada criança, né? Enquanto profissional, a gente se depara muitas vezes com famílias que não têm essa rede de apoio, até porque o nosso município ele tem uma característica marcante que foi o êxodo rural, onde muitas famílias vieram do interior do estado ou até mesmo de outros estados
pela questão da industrialização, na época da indústria calçadista. Então, muitas famílias acabaram ouvindo sozinhas, né, sem uma rede de apoio. Veio o casal, por exemplo, onde os pais ficaram lá na cidade de origem. Então, o quanto é difícil a gente ser mãe, né, ainda mais diante dessa ausência de rede familiar ou até comunitária, porque muitas vezes as famílias vêm de outro lugar e não conhecem o vizinho, né? Hoje em dia, muitas pessoas morando em apartamentos, por exemplo, que não conhecem o vizinho ao lado, né, Carla? Isso. Então, a gente tem esse grande desafio, né? Falo enquanto mãe, falo enquanto profissional, né? Sobre este desafio que temos. É importante, nessa semana do Dia das Mães, a gente poder pensar nessas questões, né? E mesmo que trabalhe fora, que tenha várias atividades, que a mãe seja estudante, enfim, seja filha também, poder dedicar esse tempo, né, para os filhos, por menor que seja o tempo, mas que seja então com qualidade. Neste momento, aproveite para brincar com os filhos, para conversar quando o filho já é mais adolescente, né? E o quanto isso é importante e que os filhos, sim, vão levar isso para o resto da vida. É importante também a gente pensar não somente os filhos biológicos, né? Temos várias formas de família, temos várias configurações familiares, e é importante a gente, muitas vezes, acaba assumindo o papel de mãe sem mesmo ser mãe, seja de um afilhado, seja do enteado. É importante a gente pensar nessas novas configurações. E que nem tu falaste, né, da questão do tempo, a qualidade. E hoje está cada vez mais desafiador, porque nós, mães, também temos um outro embate agora. A gente briga, às vezes, por um pouco de tempo com os filhos, porque nós temos um grande concorrente aí, que são as redes sociais, esses equipamentos tecnológicos, e que está ficando uma competição meio desleal. E eu sinto isso, enquanto mãe de adolescente, o quão difícil é a gente competir com as redes sociais. E isso, para nós, enquanto mães, às vezes também traz um pouco de, acho que, frustração, de culpa. Às vezes a gente fica pensando, onde é que eu errei? Mas aí tu vai conversar com outras mães, que também são mães de adolescentes, de crianças, e a situação está a mesma. A gente está passando por um momento de uma competição meio desleal. Quando as crianças são menores, a tua filha é um pouco menor, ela já tem acesso ela tem celular ou tablet, alguma coisa, ou ainda tu tá conseguindo jogar isso aí um pouquinho com ela e ela tem outros tipos de atividades que ela consegue fazer? Ela tem tablet, tá? E o bom disso tudo é a possibilidade que eu tenho de morar na zona rural. Então, tem outras atividades além das redes sociais. A minha filha, por exemplo, ela gosta muito dessa vivência do campo, com os animais. Ela tem vários animais. Então, isso é um diferencial, né? Um diferencial na vida dela. Ela gosta dessa vivência do campo. Então, ela não deixa de ter o tablet dela lá na hora de dormir, olhar um vídeo, né, fazer um jogo. Então, a gente tem que também utilizar de uma forma positiva, né, Carla, esses equipamentos, essa tecnologia que está ao alcance de todas as pessoas. Acho que isso ficou mais acessível ainda no momento da pandemia, né? Sim. As aulas, elas eram através desses equipamentos. Como que tu vai proibir esses equipamentos? Mas também é importante a presença dos responsáveis para ver o que o filho está acessando, seja ele uma criança, seja adolescente, ou seja já na fase adulta, né? Importante conversar sobre isso. Hoje em dia tem muitas coisas que viralizam, né? Tem muitas fake news também, que é importante a gente mencionar isso, né? Tem muitas redes
redes de correntes, né? Então, que vão se desafios, né? Que a gente sabe que isso resulta muitas vezes numa doença mental e coisas mais sérias, né? Acho que é importante a gente sempre ser mãe inclui isso também, esse monitoramento na questão da tecnologia que o filho está utilizando. Isso é importante e é desafiador. Com a criança menor é mais fácil. Agora, os adolescentes, e eu acesso o tempo inteiro. E eu vejo que também tem o outro lado da história, né? O celular, o tablet, veio para a criança, às vezes, a mãe consegue fazer alguma coisa em casa e aí tu consegue acalmar o serzinho ali. E aí ficou muito também, parece, não sei se é vantajoso a palavra, mas de uma forma que também é cômodo também. E a gente também acabou se acomodando. E um dos grandes desafios é ser mãe, é ser chata muitas vezes. A gente não tá aí. Sempre diz, tem que ser amigo dos teus filhos. Mas eu sempre penso assim, acima de ser amiga, eu sou mãe. O amigo vem em segunda parte, eu achei, na segunda fase disso aí. Porque a gente precisa, assim, eles estão sob a nossa responsabilidade. Claro que a gente vem com essa carga, às vezes, de trazer a responsabilidade enquanto mães sozinhas, porque a gente tem muitas, mas muitas famílias que são mães com filhos. E isso aí vem de N histórias, cada um com a sua história de vida, né? Mas, sim, é uma responsabilidade grande enquanto nós, mulheres. E aí a gente tem que jogar. E não é fácil, por vezes, né? Como isso também traz sentimentos de, sei lá, de incompletude, às vezes de, não sei se frustração, mas de talvez não, será que estou dando conta o suficiente? Como isso impacta na gente, né, enquanto mulher? Porque, como eu comentei antes, eu acho que mãe, a gente vai aprendendo a cada dia a ser. E cada fase da vida, a gente aprende a ser mãe de novo. É um ciclo, fecha. Quando é bebê, tu é mãe de um jeito. Aí vai crescendo, vai indo. E quando chega a adolescência, então tu tem que ser mãe de outro jeito. E cada fase é desafiadora, porque não vem uma receita. Sim. Quando a minha filha nasceu, o hospital entregou um manual de instruções do bebê. E a própria enfermeira que fez essa entrega disse: eu vou estar te fornecendo esse manual, mas só vou te avisar, não adianta, não existe um manual, não existe uma receita de bolo como a gente faz. Cada mãe acho que é um ser único, vai educar de uma forma, vai ser amiga de uma forma, né? Eu sou mãe de uma forma, a Carla de outra, e cada mãe tem a sua forma. É importante a gente pensar que muitas vezes a mãe que assume aquele papel de ser a chata, como a Carla falou, você mãe, muitas vezes, é quem tem essa responsabilidade de cobrar se fez o tema de casa, se cobrar se já tomou banho, né? E isso é culturalmente atribuído à mãe. Então a mãe, ao mesmo tempo, tem esse desafio, ela cobra, mas ela também quer um diálogo, e como é difícil a gente equilibrar tudo isso, né? As brigas com as mães, elas ocorrem, né? Assim como com os pais, mas a mãe acaba tendo mais este papel de cobrar, né? Falo também, porque eu também sou filha, né? E sempre a cobrança ela foi mais por parte da mãe. A mãe assume, inconscientemente ela assume esse papel. Até porque tem essa função, né? Porque existe a função mãe e pai, elas são diferentes. A gente vai assim entender. Em termos de obrigações perante lei, são semelhantes. Mas o da mulher, né? Porque quem gerou? Então, o acolher, o cuidado, a mulher é mais do detalhe. Então, acaba vínculo, né? O vínculo já começa ali na amamentação para as mães que amamentam. Né? Então, já se forma uma responsabilidade diferente. Né? Exatamente. Então, isso acaba a gente seguindo a vida. Eu também, a mesma coisa. A minha mãe também era quem estava mais, ela trabalhava em casa. Eu também moro na zona rural. Meu pai já faleceu, mas assim, eles agricultores. Então, por mais que eles trabalhavam fora, na roça, os dois juntos,
Minha mãe, com a função ali dos filhos, aquela coisa do olha a orelha, toma o banho, não sei o quê. É da mulher, é o cuidado, porque o homem, por vezes, tomou banho, tá bom, mas é o jeito do pai, ok? E nós, mães, temos isso. E é importante, eu acho que essa diferenciação também, né, em termos não de dizer que temos obrigações perante lei diferentes, mas em termos de função ali, no dia a dia, é legal essa diferença até para porque o pai é mais um burro pro mundo. Vamos lá, né? Ah, te vira, caiu, levanta. A mãe já vai lá, ai, coitadinho do meu bebê, e acolhe. É a acolhida, o carinho, né? E isso eu percebo. E vejo, acho que em grande parte das mulheres, essa coisa do mais do cuidadinho, do estar ali, né? Na proteção dos filhos. Porque é legítimo a dona choca com seus filhinhos. E não existe um perfil ideal de mãe. Cada mãe é mãe do seu jeito. Seja qual for. A mãe, ela sempre busca o melhor para os filhos e cada uma tem uma maneira. Não existe um padrão nessa sociedade. Não existe um padrão de mãe, um padrão de família, um padrão de filho. Cada pessoa é única, é diferente e ela não tem um perfil único. Cada mãe é mãe à sua maneira. Cada mãe precisa comemorar esse dia. É desafiador ser mãe. Ser mãe não é fácil. Tem toda uma parte por trás de ser mãe, né? De que a sociedade não enxerga muitas vezes, né? Quando o bebê, a criança, ela sai toda enfeitadinha, de vestidinho, de topinho no cabelo, ela sai maravilhosa. Quem está por trás disso? Teve uma mãe, muitas vezes, que trocou a fralda, que teve que trocar a roupa novamente antes de sair de casa. Então, tem tudo tem algo por trás disso. E muitas vezes, sim, é a mãe que está presente ali. E que vem essa questão do tempo invisível, de como as mães não são vistas, como elas gastam o seu tempo, é um tempo invisível muitas vezes. Realmente, se a criança sai bonitinha, arrumadinha, todo mundo vai bonitinho, mas não diz nada. Agora, deixa o anjinho sair de qualquer jeito de casa para ver o que vem de julgamento sobre a mãe. E eu sei, eu vejo, lembro de casa, e eu também experienciei isso muitas vezes, enquanto filho pequeno. Arrumava a criança, todo mundo se arrumava, a gente estava tudo, por último, estava a pessoa aqui para se arrumar. Sem contar, né, Carla, na própria licença maternidade, que aparentemente a gente não trabalha, né, que a gente só descansa, é bem o contrário. Tem dias que a gente não conseguia tomar um banho, tirar o pijama. E no banheiro, gente, no banheiro. Isso aí. Então, acho que isso a gente precisa entender, né, que cada mãe é única, cada mãe tem a sua forma, né, sua forma de conversar com a criança, sua forma de interagir com a criança, de educar. Não existe um modelo de mãe perfeita. Todas são perfeitas à sua maneira, diante das suas condições, do seu contexto. Elas são perfeitas na sua imperfeição, na verdade, né? Porque nisso a cobrança, muitas vezes, os filhos, porque a mãe do fulaninho é mais legal que tu. Mas cada um conhece os filhos que tem, né? Então a gente também, esse olhar, por mais que a gente vá aprendendo, eu acho que no dia a dia, a gente conhece as pecinhas que tem em casa. Então tu sabe como o manejo dos anos, né? Porque, exatamente. Então, e essa cobrança vem. E se tu às vezes não tá bem, né? Tu começa a se cobrar. Mas será que eu tenho que ser mais legal? O que eu tenho que fazer de diferente? E sim, nós erramos. Eu acho que é importante deixar isso aqui registrado, né? Você, mãe, não pode se culpar por errar também. A gente erra, a gente pode cobrar demais, a gente pode cobrar de menos. Então, não existe. A gente só aprende na prática. A gente aprende errando. Ser mãe, a gente pode errar até o resto da vida. Cada dia é uma nova aprendizagem. Cada dia é uma nova experiência. Cada filho, né? Conversávamos então, né, Carla, que a mãe pode ter 10 filhos, criar todos da mesma forma. A mãe, o pai, enfim. A família, que seja, né? A família, os avós auxiliam. Cada filho tem o seu perfil. Não existe uma educação única também. Além do contexto familiar,
as pessoas elas têm a sua personalidade, têm a sua identidade, têm a sua forma de encarar o mundo, têm a sua forma de reagir, né? Às vezes, na mesma situação, pessoas reagem de formas diferentes, né? Muitas vezes o que é um problema para mim pode não ser para Carla e vice-versa. E vice-versa. Né? Então as pessoas lidam de formas diferentes e os filhos também. Isso é importante, né? A gente deixar claro que mãe é função, nós somos seres humanos com medos, com limitações, com frustrações, com traumas, porque todos nós temos algum trauma na vida aí. E a gente às vezes acaba repetindo essas coisas, mesmo que inconscientemente. E temos sentimentos. Mãe tem dia difícil? Tem dia muito difícil. Não dá conta às vezes das coisas e a gente começa a se cobrar porque vem a cobrança. Sempre a cobrança sobre a mãe, do que ela teria que dar conta. Ah, porque se fosse meu filho. Quantas vezes a gente diz isso pro filho dos outros? Ah, se fosse meu filho. Só que aí é aquela questão. Aí o nosso vai lá e faz uma coisa que tu pensa. Eu digo por experiência própria. Quando eu tinha filho, eu falei, se fosse meu filho. Tomei os olhos quando tive a filha. O anjinho vai lá faz eu pensei, puxa vida, nunca imaginei que ia passar por uma situação assim. Mas é isso, a gente tem que parar também, eu acho, né? A Alessandra diz, a gente se cobra muito. Além da sociedade, a gente vem com essa cobrança, de se culpar também, mas a gente tem que começar a tirar um pouquinho dessa carga de cima, porque a gente carrega todas essas funções aí, profissional, sim, a gente tem que estar no mercado de trabalho, por N fatores. A renda familiar hoje, uma pessoa só trabalhando em casa, muitas vezes não dá para suprir suas necessidades, então a mulher acaba indo para o mercado de trabalho, mas ela mantém a organização da casa, o cuidado essencial com os filhos. Mãe sabe onde é que está a roupinha do filhinho, assim, assado, quando é para cuidar do filho, para arrumar. Pai também arruma, mas tem uma diferença. Manda a mãezinha botar roupinha e pede pro paizinho botar. Fica diferente. Tá tudo bem, cada um ao seu jeito. Mas a mulher, ela tem essa coisa mais do detalhe, com os filhos, com cuidado. Não é que marca médico, que muitas vezes leva no médico. Quando um casal trabalha, muitas vezes é a mãe que acaba saindo para ir levar o bebê, o filho ao médico. Já existem pais que fazem isso, tudo vai do acordo. Mas a gente acho que entende, olhando para o contexto hoje da nossa sociedade, a grande maioria ainda são as mães que estão lá, né, na linha de frente com isso. E aí, quando tem essa decisão, eu acho que também muitas de nós, a gente tem que fazer essa meia-culpa. Por essa proteção, a gente quer ir ao médico ouvir, porque às vezes o pai vai e tem um entendimento diferente e a gente acaba não acreditando, às vezes, por si, né, no que o médico disse. O marido disse que o médico disse. Tem isso, a gente também tem que pegar essa meia-culpa para ver, porque a gente. E isso vem de instinto, né? Aquela coisa da proteção da mãe. Mas a gente tem que começar a olhar um pouquinho para isso, né? Até quando eu posso ir? Porque, além de mães, então nós temos essas funções e como é que a gente bota o nosso tempo, a nossa vida em cima disso? Exatamente. E é importante também, Carla, a gente pensar que tem várias, a gente não pode generalizar também Sim. As mães e os pais. Exatamente. É importante, claro, a mulher tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, mas também há diversas formas de pais. Não há uma forma certa, não há uma forma errada. Há formas diferentes. Tem pais, sim, que levam ao médico. Uhum. Tem pais, sim, que auxiliam ali a criança a se vestir. Enfim, acho que é importante também frisar pensar. Isso. Enquanto há várias formas de mães, há várias formas de pais. Não há um certo, não há um errado. Há formas diferentes. É importante também, Carla, agora eu estava pensando na questão de que muitas vezes, né, a mãe ela tem um certo, tem muita responsabilidade sobre os filhos, sim, tem, mas ela também não vai ter domínio sobre a vida dos filhos, as suas escolhas, muitas vezes, principalmente ali na fase da adolescência, né? Depois encerrando ali o ensino fundamental, depois já
Principalmente os 16 anos ali, a galerinha até começa a arrumar estágio, já tem o seu dinheirinho. Aí o buraco é mais embaixo, né? Isso. Então, assim, o que a gente percebe muitas vezes é uma expectativa dos pais, e aí não falo só da mãe, muitas vezes de ambos, e em relação aos filhos, né? Quero decidir, não, você vai cursar uma determinada faculdade. Não, você vai fazer um curso técnico, né? Tu vai seguir a carreira do pai e da mãe. Ou, minha filha não vai fazer isso. Isso. Né? Então, acho que é importante ser mãe também é entender seu filho, respeitar a opinião do filho. Porque muitas vezes ele vai optar por não fazer faculdade, por exemplo. Exatamente. E não e tá tudo bem, porque não é uma regra fazer faculdade. Não é uma regra para nada. Então, ele pode sim optar em não fazer faculdade, fazer algo de uma outra atividade. Quer empreender, quer abrir um negócio, sei lá. Exatamente. Tá tudo bem. Então, acho que isso também é ser mãe. É saber escutar, entender o seu filho, né? Seja qual for o seu desejo. Acho que isso é importante. Ser mãe não é simplesmente decidir pelo seu filho. É saber escutá-lo, é saber respeitá-lo, entre outras coisas. Isso é importante, né, que tu trouxe, porque nós, mães, a questão da maternidade, o gerar um filho, hoje a gente cria uma expectativa, e aí é uma coisa que eu tenho como opinião minha, né, a gente tem muito, o meu príncipe, a minha princesa, aquela coisa, e aí tu gera toda uma expectativa em cima disso, que o filho vai ser assim, meu filho não faz isso, Deus o livre meu filho usar o tablet antes de tal idade, Deus o livre meu filho não sei o quê, e aí vem depois, a criança, o adolescente, ele tem desejos próprios, como nós, mas nós, eu acho que mais mães, né, mas os pais também, só que a gente tem, por esse instinto, a gente quer, muitas vezes, talvez, até pelo contexto histórico, mães que às vezes não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, que tiveram que entrar para o mercado de trabalho cedo, principalmente quando a gente vai olhar ali na época da industrialização, 12 anos as pessoas conseguiam ter carteira assinada, iam trabalhar porque era necessidade, até para ajudar nas despesas da casa, mas também para ter o seu dinheirinho, essas coisas, e aí tu gera no filho aquela expectativa, e aí vem as frustrações. Então, mãe é uma função complexa, mas a gente, eu tenho essa palavra para mim, e a gente não pode trazer essa questão de culpa em cima das coisas. Enquanto mãe, Carla, eu sempre vou fazer o melhor com as condições que eu tenho. Já errei muitas vezes enquanto mãe, errei tentando acertar, mas tive a possibilidade de depois fazer diferente. E é isso na vida da gente, né? E a gente tem que tirar essa carga pesada de cima de tem que ser assim, tem que ser assado. Outra palavra que eu tirei do meu vocabulário, que a gente, a mãe guerreira, heroína. O que a gente traz, né, de cobrança em cima de nós mesmas ou das mulheres com as quais a gente vive, que elas têm que estar no campo de batalha o tempo todo, guerreando, batalhando, e não ter uma vida mais leve, uma vida com leveza. E a gente às vezes vem com essa, também falando do contexto histórico, de parece que não poder parar para descansar, para relaxar, para se dar, né, ao prazer de fazer alguma coisa, ou de, hoje meu filho, não vou fazer 1000 chuquinhas na cabeça da minha filha, ela vai de cabelo solto para a escola, com um moletomzinho mais simples, a gente se dar se permitir, na verdade, essas coisas. Eu tenho, desde que eu assumi essa não sei se ideia, a palavra certa, mas isso para mim, eu tenho plena certeza que a minha vida, enquanto mãe, principalmente, ficou mais leve. E a gente tem que, eu acho que, né, transmitir aí, que talvez vocês repensem muitas coisas assim, e vejam que a vida, ela é leve, eu acho que ela tem que ser leve para todo mundo, que a gente não é perfeita, que a gente tem que estar aqui para... A gente está aqui para aprender também, né? E aprender a ser mãe, e não é fácil. Né? E nesse Dia das Mães, é importante a gente refletir também,
sobre o que é ser mãe, aproveitar esse momento, né, Carla, para não se culpabilizar tanto, para entender que cada filho é diferente, cada mãe é diferente, e que sim, cada mãe é importante na vida dos seus filhos, seja da forma que ela achar melhor. Então, nesse Dia das Mães, quero parabenizar todas do seu jeito, do seu contexto, da sua forma, né? O quão importante é ser mãe. E também faço, acho que as minhas palavras que a Alessandra falou, e que todas nós possamos trazer essa leveza para a vida, que a gente possa olhar para o nosso tempo, que é a nossa vida, e poder aproveitar com os nossos filhos o que a gente pode. Não é em termos de quantidade, mas de qualidade de tempo, porque sim, nós temos uma vida corrida, ninguém tem tempo hoje sobrando para tudo. Mas no momento que tu possa estar ali com os teus filhos, tu esteja presente, que tu, né, entenda que tu tens as tuas limitações e que isso está tudo bem, porque nós somos seres humanos, acima de tudo, com sentimentos, com emoções. Vai ter dias que a gente não vai dar o nosso melhor, porque a gente só pode um pouquinho e está tudo bem. Tem dias que a gente vai dar muito mais e está tudo bem. E que os nossos filhos também precisam aprender a se frustrar. A gente tem que tirar eu acho que essa obrigação de achar que a gente não pode frustrar os nossos filhos. Porque a frustração faz parte da vida, faz parte do crescimento enquanto nós, seres humanos. E o frustrar, que eu digo, não é. O frustrar é como não, às vezes. Hoje não dá, hoje eu não posso, eu não tenho dinheiro para isso. E que a gente não tem, talvez, se matar trabalhando, às vezes, para preciso dar tudo para o meu filho. Mas o meu filho precisa só um pouquinho de amor, carinho, atenção. E a gente repensar a vida, talvez trazer ela de uma forma mais equilibrada. Isso vai trazer primeiro, então, leveza, qualidade de vida pra gente, com certeza para quem tá aí na volta. É importante a gente valorizar todas as formas de mãe. Exatamente. Então, feliz Dia das Mães para você que está aqui assistindo esse vídeo. Que você possa aproveitar muito, não só o Dia das Mães, mas o quão possível puder aproveitar o seu tempo e a sua vida com os seus filhos, nas mais diversas idades, porque os filhos chegam a um ponto que eles seguem a vida deles, eles constroem as suas famílias, eles vão para o mundo, mas que tu possa, sim, em algum momento estar com eles para, talvez, não sei se intensificar, exercitar um pouquinho mais aquela coisa do carinho, da mãe ali presente, o vínculo, exatamente, com os seus filhos. Então aproveita o máximo aí e lembra, tu é a melhor mãe do mundo para o teu filho. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo de mulher.